o nascimento de Jesus traz para nós uma grande alegria, né? Talvez não traga para todos. Assim, da mesma forma como aconteceu lá em Belém, né? Sim, A gente sabe que o nascimento de Jesus, ele nasce para nós uma esperança. Vieram os anjos, né? Cantando glória a Deus nas alturas, mas nem todos ficaram felizes com isso. No caso do Herodes, né? Que não estava dentro dos planos do Herodes dividir o reino dele, né? Ou ter que ter um outro rei, ou talvez deixar de ser rei. Por quê? Porque os rei magos, né, quando sabem da encarnação de Jesus, que nascerá o rei dos judeus, ele vai buscar esse rei aonde? Lá no palácio do Herodes. E aí Herodes toma conhecimento que tem um outro rei nascendo, né? E por conta disso, ele manda assassinar todas as crianças, né? Na esperança de que mate também esse rei, né? Então, milhares de crianças inocentes são mortas, né? E pagam de uma forma violenta sem terem feito nada. São inocentes. Sim. É verdade, né? Grande problema é quando o ser humano começa a acreditar que é capaz de criar os propósitos para a própria vida, para a própria história, e acreditar também, e quando ele acredita que estes propósitos são perfeitos e que todo mundo, seguindo esses propósitos, vai fazer tudo funcionar corretamente. Deixar acreditar em Deus, deixar Deus de lado como alguém que não é necessário para nós, porque sem ele conseguimos também organizar a nossa vida muito bem e, na visão de alguns, ainda melhor, traz sempre grande desgraça na vida da pessoa que pensa assim, na vida também, até às vezes, nações que são conduzidos por alguém assim. Isso já é certo, né? Que as ideologias, às vezes também filosofias, que levam a depois pessoas a olharem a si mesmas, a seus propósitos, deixando Deus de lado, colocam algumas metas que sabemos que mais cedo, mais tarde, elas vão trazer a destruição para o ser humano. Então nós compreendemos que essas crianças, né, santos inocentes, morreram. Por quê? É porque no plano de Herodes não poderia existir alguém que concorreria àquilo que ele tinha na mão. Ele nem sabia o que isso significaria na prática. O que este novo rei traria para ele? E traria para ele a salvação. Ou seja, não só alguma, de repente, colaboração com o reino dele, né? Ou uma substituição para que esse reino dele seja melhor, que ele poderia até ter medo disso, né? Mas esse rei veio para trazer para ele a possibilidade da vida eterna. Só que ele não enxergou assim, por quê? Porque colocou em primeiro lugar seu próprio plano. Somente a visão humana, né? Somente a visão humana. Na visão humana, Jesus veio para atrapalhar. O que temos que fazer? Matar eles. E aí a coisa se resolve. Não tem mais aquele que está aqui para me atrapalhar, né? É interessante que... Em vez de se a gente entrar nos planos de Deus, né, a gente elimina. Quando o senhor era padre, na paróquia São José Tadeu, eu era seu paroquiano lá, isso, né? E o senhor trouxe pra gente, na época, um projeto chamado Adoção Espiritual. E hoje o senhor sendo bispo, né, da Arquidiocese, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu vejo que o senhor também idealizou esse projeto também para a Arquidiocese. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é essa adoção espiritual, como que ela acontece, o que ela significa na vida de nós, né? Como nós podemos participar, né? Qual é o contexto. Tantas vezes também um ser humano que surge neste mundo, é concebido, corre o risco de não sobreviver. Por quê? É porque não é esperado. Porque não é alguém que está nos planos, aquele homem, aquela mulher planejaram, e com isso é visto como alguém que veio para atrapalhar. Que meu plano para a minha vida,
agora não vai dar certo porque surgiu alguém assim, porque tem essa criança, e infelizmente tantas vezes se pensa, tem que tirar então, e aí coisa se resolve, e eu vou poder continuar com o meu plano. E tantas vezes essas pessoas não se dão conta o que de fato estão fazendo, né? Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que tomam essa decisão de tirar a própria criança, o próprio filho, né? Elas não têm noção o que de fato estão realizando, que em primeiro lugar, olhando deste ângulo da fé, né? Estão como se fosse dizendo: Deus não pode mandar para a minha vida nada que me interessa, não está mandando nada interessante para mim. Esta criança, ela não vai acrescentar nada para a minha vida, vai roubar a minha vida, vai tirar alguma coisa da minha vida. Então, tantas vezes, uma postura de não acolher essa criança é uma postura de desconfiança perante Deus. E nós sabemos que cada vida que vem, ela vem trazendo grandes benefícios para aquela família, aquela mãe, também até toda a humanidade. Sim, né? Claro. Nós temos certeza que cada um de nós, quando vem para este mundo, vem trazendo os dons, os talentos com os quais podemos acrescentar alguma coisa na história da humanidade. Então já é este problema grande, né, de não acreditar na providência de Deus, que pode também, naquele momento, através desta criança, trazer grandes benefícios. Eu só lembro aqui um fato, porque trabalhando realmente com essa ideia da adoção espiritual, conheci várias histórias, inclusive a história de uma jovem que era ela tinha algum problema grave de saúde, vivia acamada, uma deficiência, inclusive física, e ela foi abusada sexualmente. Deste abuso surgiu uma gravidez. E, obviamente, todos falaram que o que tem que fazer é tem que tirar essa criança, porque como essa pessoa deficiente, ela vai dar conta dessa criança e tudo mais, como que vai ser, tudo mais. Tinha muita gente pensando desta maneira. Uhum. Só que a própria jovem, ela falou não. Por mais que ela passou por este trauma, por essa violência, por mais que isso marcou a vida dela, ela talvez vendo a sua própria vida, como ela lutava talvez cada dia para viver aqui neste mundo, ela viu que ela não tem nenhum motivo para tirar a vida dessa criança, por mais que surgiu como fruto de uma violência. Então a criança não só que ela foi acolhida no coração desta mãe, ela conseguiu nascer, e mais ainda, anos depois, quando a família simplesmente se dispersou, outra parte da família morreu, quem cuidou desta pessoa acamada foi a própria filha. Providência de Deus, né? Então, aqui, nos nossos cálculos, as coisas podem não encaixar, mas perante Deus, todas essas coisas encaixam perfeitamente, né? Então, nós compreendemos que numa situação dessa, tomando essa decisão, estamos beneficiando a própria criança, obviamente, ela que corre maior risco, mas também a mulher é beneficiada, inclusive pelo próprio fato que ela não vai carregar no coração as consequências psicológicas, também espirituais e até as físicas deste ato de realizar o aborto. Então nós entendemos que a mulher também é beneficiada. E a família que acolhe esta criança também se beneficia, porque a família é onde surge a vida. Então ela, pela sua natureza, é para acolher a vida. Se faz o contrário, ela como se fosse atinge aquilo que é mais importante, né?
como se fosse nega aquilo que é mais importante dentro de uma família. Então, a adoção espiritual realmente é uma proposta que eu conheci na Polônia e trouxe lá para a paróquia São Pedro, São Judas Tadeu, foi. E eu achava, né, que era um momento muito bom para promover no meio dos paroquianos esta proposta que consiste em adotar uma criança através do gesto nosso materno, paterno, de orar por ela. Por que eu falo paterno, materno? É porque na verdade, um convite para nós nos tornemos pais e mais espirituais desta criança. Então não é só um convite para rezar na intenção desta criança, a mãe dela, a família dela, não. Que corre o risco de ser abortada. Exatamente. Nós estamos rezando, mas com essa oração exercendo maternidade ou paternidade espiritual. Porque a criança não é acolhida pela mãe, pelo pai, porque ela não é desejada. Então nós, como se fosse, estamos nos colocando aqui, dizendo, eu vou ser mãe para você durante estes meses, eu vou ser pai para você durante estes meses. Deus sabe onde está uma criança assim. Nós não precisamos saber para exercer esta missão pensando num caso concreto. Nós nos entregamos ao próprio Deus com este propósito e Ele encaminha a nossa oração e muito mais através dessa oração, nosso amor a esta criança para que ela também se sinta acolhida e desejada aqui neste mundo, né? E esta proposta, depois, ano 2020, né, se tornou também um gesto concreto no final da Semana da Vida daquele ano, né? A toda a arquidiocese abraçou a adoção espiritual como modo de viver o acolhimento de uma vida aqui também ameaçada pelo aborto. E eu convido a todos que querem colaborar, nós podemos encontrar com facilidade nosso site, que é adoçãoespiritual.org.br. Temos nossas redes sociais, @Adoção Espiritual Rio, Instagram e Facebook, e claro, também procurando contato aqui com a Arquidiocese, comigo. Sim. Podemos levar essa proposta também à sua casa, à sua paróquia. Então, eu, aproveitando este momento, convido a todos para que se tornem pais e mais espirituais. Amém. Muito obrigado, que bom Deus abençoe todos vocês e principalmente também desejo muitas bênçãos de Deus já para um ano novo que logo vai começar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.